Quais são as ferramentas mais importantes no Instagram? Esquece o Reels, esquece IGTV e esquece o feed. Quais são as ferramentas mais importantes, as primeiras ferramentas mais importantes do Instagram para a gente, agora? A bio e os destaques. E quando eu falo em bio, existe a bio que é o texto, e existe a bio que é todo esse começo aqui, ó, todo esse começo. Então, na bio nós vamos ter, vamos lá, você vai ter a foto de perfil. Eu não sei qual é a imagem que você, qual é a mensagem e imagem que você quer passar para o seu público. Isso aqui, gente, isso aqui é crucial. Isso tem a ver com o preço, isso tem a ver com o valor. Atenção, isso tem a ver com o preço, isso tem a ver com valor também, que são coisas diferentes. Às vezes você quer cobrar high ticket, às vezes você quer cobrar caro pelo seu serviço, e eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Se você já passou por alguns anos na escola pública, alguns anos pela escola particular, você já está habilitada a cobrar caríssimo pelo seu serviço. O que a gente precisa trabalhar agora é para oferecer uma embalagem ideal para que a pessoa diga: essa mulher é cara, essa professora é cara. E essa embalagem, ela começa pela sua primeira impressão gerada. Então, se eu utilizo uma foto que não passa essa mensagem de que eu sou cara, ou de que eu tenho esse status que eu quero, isso tem a ver com as cores, isso tem a ver com a posição, com a postura, isso tem a ver com o sorriso, isso tem a ver com os elementos que você coloca na sua foto, isso tem a ver com o tipo de roupa. Eu vou trazer um exemplo e que eu tenho a certeza que vocês vão entender isso. Eu lembro que era 2018 e eu conheci uma professora de química e conheci, mas assim na internet mesmo, eu estava conversando com ela. E ela queria, eu lembro que o valor da hora-aula dela era R$ 90, tá? Para algumas pessoas esse é um valor alto. E ela tinha fotos, eu considero aquelas fotos bem sensuais, ela trabalhava com o público de ensino médio, ela adorava armas, até então para mim tudo bem, a questão das armas, minha questão era a questão das fotos, era expor essa coisa das armas, e a foto era ela segurando uma arma ali. A bio dela era maravilhosa, eu tinha inveja da bio dela, tá? Quando você olhava para a bio dela, eu falei: "Cara, eu queria uma aula dela". Eu não lembro exatamente, mas ela falava uma coisa sobre entender o mundo através da química, através dos elementos, enfim, ela falava alguma coisa de entender o mundo do ponto de vista do elemento químico, alguma coisa assim. Ela falava, eu falei: "Cara, faz sentido o que ela está falando na bio". Ou você queria uma aula dela ou você ia maratonar o perfil dela, mas a foto, eu ficava com medo. Então, olha a contradição, olha a contradição. E o meu objetivo aqui é harmonizar. O seu objetivo é harmonizar essas primeiras ferramentas, por isso que eu te pedi para esquecer o Reels, para esquecer tipo de conteúdo, para esquecer destaques. É harmonizar foto, name, que é o arroba, o texto que está aqui, esse nome em negrito, que eu chamei de nome abaixo da foto, tá? Ele aparece em negrito, não sei qual é o nome dele, chamei de nome abaixo da foto, e o link que vai aparecer aqui. Então, esses são os primeiros elementos. Ah, tem um outro. Quantidade de pessoas que você segue. Não quantidade de seguidores, mas quantidade de pessoas que você segue. Algumas alunas minhas, mentoradas, elas me dizem: "Michele, eu fui lá para ver quem você seguia, porque aquilo me falava alguma coisa sobre você". Eu falei: "Cara, bom, boa observação, boa observação". Vocês entendem que o Instagram, ele é um currículo vivo sobre a gente? Quem eu sigo fala também sobre mim. Então, olha só, deixou de ser uma rede social só minha, porque ela é minha, mas assim, ela fala de mim. Logo, a pessoa que entra ali, ela o que eu quero dizer é assim, ela é minha, mas a partir do momento que a pessoa entra, a pessoa também toma posse sobre informações minhas. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Se a minha rede social está aberta, eu estou vendo que as informações que antes eram exclusivamente minhas são de outras pessoas que me acompanham. Então, qual é o nome que você quer ter? Olha só, se você vai trabalhar com crianças, é importante você pensar no nome. No nome que eu digo, quando a gente trabalha com criança, com adolescente, até o público do ensino médio, o nome aula particular
é aceitável. No caso da Mariana, por exemplo, que vai trabalhar com o público universitário, se não me falha a memória, tá, Mariana? Às vezes eu vou ter aqui professoras de inglês que vão trabalhar com executivos, com comissários de bordo, com a galera da aviação. Talvez não seja interessante você falar aula particular. Talvez seja interessante você falar em consultoria, em mentoria, em consultoria linguística, em mentoria linguística. Entende que o nome do seu serviço também ele já vai dar um indício de preço, de valor. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai gerar uma mensagem, um impacto sobre essas primeiras impressões. Assim como a foto. Às vezes você vai dar uma consultoria de inglês para aviação, ou mentoria de inglês para aviação, a gente pode achar até outros nomes, tá? E a sua foto, ela está ideal para um público infantil. Talvez seja isso, eu não estou garantindo, tá? Mas talvez seja esse o aspecto que não esteja convertendo aquela galera que está te seguindo. Então a galera só está te seguindo porque gosta das dicas. Mas você ainda não tem um perfil ideal para converter. Por quê? Porque o que você apresentou até então não foi suficiente para a galera dizer eu quero uma aula dela. O que você apresentou até então foi suficiente para a pessoa dizer eu quero continuar as dicas, quero continuar com as dicas. Mas ser aluna dela ainda não.